Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, segundo jogo do dia e o segundo vídeo do dia também, por que não? A gente vai fazer, obviamente, o teu aquecimento, teu pré-jogo aqui no NS Soccer e obrigado pela audiência, obrigado pelos inscritos, obviamente a gente vai pedir mais daqui a pouquinho, mas obviamente eu vou te agradecer antes da gente pedir, tá? Pra gente começar, a gente já teve o primeiro jogo. Vocês já acompanharam, se vocês estão assistindo esse vídeo, vocês já acompanharam o primeiro jogo. Fizeram análise? Gostaram do vídeo do NS Soccer com esses pontos que a gente colocou? Se sim, te agradeço demais, tá bom? Vou pedir que vocês também assistam todos os pré-jogos aqui a partir do dia de hoje e de toda a fase mata-mata que a gente vai ter na Copa do Mundo. Então, hoje, o segundo vídeo de hoje, o segundo jogo de hoje é entre Argentina e Austrália. A gente vai olhar a parte estatística, vai olhar os destaques das duas seleções e, é claro, conto com a tua presença e tua audiência até o final desse vídeo, que vai ser muito legal de poder trocar uma ideia. Esqueceu de alguma coisa? Por favor, não esqueça. Deixa o like no vídeo, comentário aqui embaixo, como que você está assistindo a Copa do Mundo, como que está sendo a experiência para você, qual que é a tua expectativa? Tem gostado da seleção brasileira? Tem gostado de outra seleção? Por favor, tudo aqui no comentário, tá bom? Para além disso, deixou a curtida, comentário, compartilha com o máximo possível de gente para a gente aumentar o tamanho dessa comunidade e, principalmente, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Soccer. Então, a gente vai para uma rápida vinheta e, na volta, mais Argentina, mais Austrália aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, e já na tela para vocês a classificação, né? A gente já entenderam que o formato vai passar primeiro pela classificação, para a gente entender como foi a fase de grupos das duas seleções e, é claro, a partir disso, a gente entender como foram o comportamento das equipes em campo e, claro, ver os destaques. Então, vamos entender como foi a Argentina, né? Que é a mandante, entre aspas, né? Segundo a FIFA ali, a parte mandante, a parte que ficou em primeiro no grupo. A Argentina fica em primeiro do grupo dela. Ela tem uma derrota para a Arábia Saudita na primeira rodada por 2-1. Depois, uma vitória contra o México 1-0 e 2-0 contra a equipe da Polônia. Então, ela passa em primeiro, a Polônia no grupo dela passa em segundo, mas a Argentina se recupera muito bem. Então, a Argentina vem numa crescente muito boa e encontrando boas peças. Então, ela encontra através do Enzo, jogador do River, uma boa peça. Ela encontra, através do Julián Álvares, uma boa peça. Ela vai ajustando a equipe dela ao longo da competição. E, é claro, esses ajustes vão fazendo uma equipe que já é forte, mais forte ainda, e tendo um chaveamento que, em tese, não era o esperado, né? Não era esperado por ninguém. Quando a gente começou a observar a Copa do Mundo, lá no sorteio, era o normal, na cabeça de todo mundo, passar a França e a Dinamarca, né? Tem um confronto entre Dinamarca e Argentina, ou França e Argentina, depender ali da classificação desse grupo D, ou até mesmo do grupo C, mas passou a Austrália. A Austrália que passa com 6 pontos. Então a Austrália foi muito bem. A Austrália perde para a França, mas vence a Tunísia e vence também a Dinamarca. Então a Austrália chega muito bem para essa fase eliminatória, também numa crescente, similar à campanha da Argentina, né? Uma primeira derrota na primeira fase, depois 2 vitórias seguidas na fase de grupos, o que vai, obviamente, qualificá-la como uma grande seleção para essa fase. Para além disso, pessoal, vamos também observar o que a gente falou ontem, né? O que a gente falou hoje, né, de manhã, né? Sobre os dados de ontem, né? Sobre os dados da fase eliminatória, da fase de grupos, né? Da fase classificatória de grupos. Então a gente vai observar, primeiro, o que foi mais importante, né? A gente já falou isso no primeiro vídeo, eu vou só dar uma relembrada a cada vídeo, que é justamente a conversão de passe para chute, de chute para gol. Tá? Essa parte de baixo que vocês vão olhar ali, do chute dentro e fora, né? Que são, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, essa partezinha aqui, se é chute dentro da área, chute de fora da área. Por que eles estão negativos? Muito provavelmente porque o número de chutes criados, a conversão foi baixa. Então quem conseguiu converter se saiu melhor, mas teve muita gente desperdiçando muitas chances de finalização que foram computadas oficialmente pela competição, tá bom? Passe.
para a defesa, para o meio e para o ataque, onde esses dois são mais importantes, mas manter a posse, principalmente numa fase de grupos, é um indicador sempre ou geralmente positivo, tá? E, é claro, se eu consigo evitar o chute do meu adversário, se tornar um gol, seja com defesa ou com bloqueio, também é melhor. Então, tem essa característica de impedir o gol do adversário. Então, se a gente olha para um lado e converter em gol é importante, impedir que o adversário converta o dele também é. Então, esses são cenários que a gente pode observar nessa Copa do Mundo. E também a gente vai observar nesse cenário, aqui para vocês também, os dados das duas seleções, tanto da Argentina quanto da seleção da Austrália. E a partir disso, os dados estão aí na tela. A seleção da Argentina é essa linha em azul, a seleção da Austrália, essa linha em laranja. Tá? Onde que a seleção da Argentina vai levar vantagem? Alta passe, então alto número de passes, é uma seleção que ela fica mais tempo em posse da bola, principalmente em passes destinados para o ataque. É uma seleção que consegue chegar muitas vezes no ataque, muito disso passa pelo Messi, especificamente. Né? Então vocês podem observar os 3 primeiros jogos, uma certa dependência na organização a partir do Messi, e o Messi vai organizando toda a equipe ao entorno das ações dele. Tá? Quando a gente vai observar os demais dados, da parte de defesa, como a gente está observando a quantidade, né, o total realizado, é natural que as equipes que ficaram menos em posse da bola tenham um maior número, então assim, maior número de interceptação, maior número de desarmes, maior número de bloqueios, porque realizaram mais. Tá? Ambas as equipes têm ali uma faixa de defesa por chute, no caso da Austrália mediana, no caso da Argentina baixa. Tá? Então a equipe da Argentina evita muito pouco gol. Iago, mas tomou 2. Mas também não foram tantas finalizações assim. Tenta lembrar quantas finalizações o México teve, quantas finalizações a Polônia teve a gol. Né? São poucas as finalizações. E de fato já saíram 2 gols, que foram os 2 contra a Arábia. Tá? Isso quer dizer que vai ser assim, que o Emiliano Martinez não evita gol? Não é isso. Quer dizer que dentro dos dados que aconteceram, a gente tem esses números que vão caracterizar a equipe da Argentina assim. De novo, ao longo da competição, as coisas podem mudar. Pode ser que hoje, no próximo jogo, a Austrália consiga finalizar muito mais, coisa que é muito difícil para ela, a gente vai ver ali mais à frente. Ou pode ser que a Argentina consiga, em poucas finalizações, defender todas. O Emiliano Martínez faça todas as defesas possíveis. E aí, nesse cenário, esses números vão aumentar para a Argentina. Tá? Olhando para chute, né? E olhando para chute, olhar para essa partezinha aqui do gráfico, tá? A gente vai ter ambas as equipes com dificuldade de produção de finalização, pelo tanto que produzem de passe, tá? Então perceba como as duas estão próximas aqui, mas perceba como a Austrália tem bem menos passes, ou seja, a Austrália precisa de menos passes para produzir quase a mesma, proporcional o mesmo número de chutes da Argentina, né? Obviamente, chuta-se bem menos, mas também passa bem menos. Então ela fica menos com a posse, as poucas vezes ela consegue criar algumas finalizações. A Argentina finaliza mais de fora da área, quase também na mesma proporção, mas finaliza muito de dentro da área, né? 70 aqui contra praticamente 20, 25 aqui na normalização, né? Você pegar a porcentagem de quem finalizou mais para quem finalizou menos, a Austrália é uma das que menos finalizam das que classificaram, né? E ela tem uma taxa de conversão já um pouco mais próxima da Argentina, o que permite a gente identificar que, é claro, a Argentina leva favoritismo nesse confronto, mas é um confronto que vai depender muito dessa taxa de conversão. Se a Argentina não tiver a possibilidade de converter esses gols, né, não criar situações mais claras de gol, e não tiver uma tradução dessas jogadas em gol efetivamente, pode ser um jogo muito complicado. Né? A Argentina ainda tem muita dificuldade nessa última bola, né, de conseguir produzir uma finalização. A gente imagina que seja natural até que as equipes marquem mais o Messi, né? As equipes tenham um cuidado muito maior com o Messi, e é claro, a partir disso, esse cuidado maior que elas passam a ter com o Messi, a gente passa também a observar uma questão de possibilidade de finalização para os outros jogadores, e eles têm que aproveitar bastante. Tá? A gente vai dar uma olhada neste jogador da Austrália. Grande destaque, o Karasic,
lateral direito da Austrália, tá? Ah, Iago, como que você escolheu esse lateral direito da Austrália? Você assistiu todos os jogos? Você sabe tudo da seleção australiana? Não, basicamente eu peguei o destaque do WhoScore, a maior nota que um jogador australiano teve. Né? Ele tem uma média ali de nota na Copa do Mundo de 7,1, se não me falha a memória. Então, assim, a seleção da Austrália não tem grandes médias, mas ele tem uma boa média ali para o lateral direito. Não é muito longe dos melhores laterais direitos em média de pontuação na Copa do Mundo. Jogador de boa visão, né? E aí assistindo os jogos dele, de fato, jogador de bom passe, uma boa visão de jogo, relação com a bola é uma relação boa para passe e cruzamento, mas ele vai ter um pouco de dificuldade, seja na condução, seja em finalizações ou até mesmo em drible. Então ele não vai ser esse jogador de ações com bola diretamente que vai conseguir ter essa efetividade em ações, seja de drible, condução ou até mesmo de finalização, tá? São geralmente driblezinhos mais curtos e mesmo assim ainda com mais dificuldade, tá? Então ele vai aparecer um pouco mais nessa construção das jogadas, principalmente no passe e no cruzamento, tá? Um jogador que apoia bem, então estrutura bem o espaço nesse sentido de apoiar e dar uma opção. Obviamente eu imagino que ele vai ter uma função um pouco mais defensiva contra a Argentina, né, com mais momentos na defesa do que momentos no ataque, mas um jogador que consegue ter bons apoios também ali, um jogador que não acaba deixando tantos espaços, mas é óbvio, vai depender muito do contexto de jogo que vai ter, ele acaba ajudando bem a equipe, tá? Na comunicação na ação, por ser um jogador muito dessa fase de construção, tem ajudado muito os atacantes da Austrália nesse primeiro momento. Então é natural que ele apareça algumas vezes, lembrando que se a vantagem dele é o passe e o cruzamento e a Austrália passa pouco, ele vai aparecer pouco no vídeo fazendo essas funções. Claro, é contexto, é jogo e é situação. Pode ser que as coisas mudem, né? Cartão vermelho, qualquer coisa do tipo. Essas coisas vão acabar mudando. E é claro, né? Se a gente está olhando para a Argentina, não tem como não olhar para outro cara que não seja o Messi, né? Sejamos honestos, a primeira fase dele foi muito boa, muito boa. O jogo contra a Arábia Saudita foi um jogo regular dele, não foi um jogo excepcional, mas foi um jogo onde ele buscou o jogo, teve muito presente. Foi um jogo muito difícil para os demais jogadores, a seleção da Argentina não encaixou contra a Arábia Saudita. Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, mas não encaixou de maneira geral. Tá? A gente já fez um vídeo do Messi, então essa análise das competências eu vou pedir que vocês assistam o vídeo do Messi, que está muito mais completo, tem 17 minutos só dele ali. Mas olhando para a equipe da Argentina, ele consegue contribuir demais para essa equipe. Demais, porque é ele que dita o ritmo. Ele é o ponto de segurança dessa seleção da Argentina e isso passa muito pelas características de criação dele, pela estruturação do espaço, pela forma como ele explora e principalmente ele tem uma criatividade fodida de jogo. Ele é muito fora da curva. E ele entende muito da leitura de jogo. Então, principalmente no jogo contra a Polônia, que foi para mim o melhor jogo da Argentina na Copa, né? Contra o México foi mais difícil, mas talvez ali também a Argentina tenha facilitado a sua própria vida contra a Polônia, né? Tenha jogado muito bem, além da Polônia ter jogado mal. Mas a Argentina, nesse momento do jogo contra a Polônia, era nítido que passava o ritmo do jogo pelo Messi e mesmo com a marcação não estando tão em cima, era nítido como ele conseguia criar esses espaços e encontrar essas linhas de passe mesmo sob pressão, principalmente ali no Acunha, mas também é importante ressaltar que além do Acunha pela esquerda, a Argentina também passa a ter um ponto de apoio com o Di Maria pela direita, o próprio Julián Álvares mais centralizado também é uma boa opção, e é claro, agora com a presença de um meio mais próximo de um meia criativo com o Enzo, né, você começa também a ter uma outra opção pisando um pouco mais na área, então você não fica com muitos caras de característica de marcação e você começa a ter um cara que faça mais infiltração, que apareça um pouco mais na área, que é o caso do Enzo. Então essas coisas vão aparecendo e vão ajudando o Messi nessa seleção da Argentina também. Beleza? Pessoal, espero muito que vocês gostem dos vídeos, né, dessa fase eliminatória, mas principalmente desse que vocês estão assistindo agora. Claro que a ideia é que a gente faça uma leitura do que aconteceu,
mas é claro que a gente vai olhar também para o futuro, e eu imagino, obviamente, nesse confronto, favoritismo da Argentina, mas é claro, é o que a gente falou, a demanda de fase de grupos é uma, a demanda de fase eliminatória é completamente distinta, e a gente vai poder olhar o final da competição e comparar as duas demandas, tá? Mas nesse primeiro momento a gente pega esse recorte inicial que a gente está fazendo, justamente para a gente entender, ou poder entender, ou tentar compreender como foi e como será esses confrontos entre as equipes, combinado? Então, peço para vocês, de novo, a curtida, comentário, compartilhamento, inscrição, ativar sininho e, é claro, vou pedir que você volte aqui mais vezes também para assistir os demais vídeos. Nessas fases, quartas e oitavas, semifinal, toda vez que tiver jogo, 1 hora antes do jogo, a gente tem um vídeo comentando como foram as atuações das equipes até o presente momento e, é claro, passando por esses jogadores, o grande destaque da competição, ou até mesmo nessa fase eliminatória. Então aparece um outro jogador que destrói na Argentina, que não é o Messi, ou aparece um outro jogador na Austrália, que não é o lateral direito, e a gente vai comentando, obviamente, desses caras mais à frente nas outras fases também. Combinado? Então, pessoal, te agradecer muito a audiência, um grande abraço a todos e valeu!